para vocês entregarem. Como a gente estava no meio de um trabalho, eu resolvi que a gente não colocasse a V1 enquanto que a gente estava fazendo esse trabalho. E aí eu deixei a nossa AV1 para essa semana, né? Então, a nossa AV1 vai começar a partir de hoje. Na verdade, hoje a gente vai fazer uma revisão, tá? Para que na quarta-feira que vem a gente fique a aula inteira para tirar dúvidas sobre a AV1, para a gente postar até o final do dia, certo? Se vocês olharem, eu vou compartilhar aqui com vocês o nosso planejamento, que vocês têm acesso desde a semana passada, né? Na verdade, da semana retrasada, no final da semana eu coloquei para vocês. A gente tem o novo planejamento do mês, e vocês podem ver que a gente está planejado de realizar a V1 nesse mês com exatamente essa semana, tá? Então, hoje vai ser revisão sobre a V1, como a gente teve um conteúdo aí que caminhou e a gente vai voltar para fazer o V1, eu acho que é super importante a gente relembrar o que é o conteúdo, né, a gente pontuar que a nossa V1, ela não vai ser cumulativa desses outros conteúdos, certo? A gente acabou avançando em conteúdos novos que não vão cair na prova, tá? Vou explicar como é que vai ser essa prova, que já dei uma explicada na aula passada para todas as turmas, mas com vocês eu estava focando mais no trabalho que a gente estava fazendo, né, a gente já estava fazendo aquele trabalho, tudo, gente, que foi definido, ele vai continuar valendo, né, tudo que foi trabalho vai valer a mesma quantidade de pontos, tudo que foi definido de conteúdo, o que cai em cada prova, vai permanecer. A única coisa que modificou foi o formato, tá, então antes a gente tinha um formato, agora a gente tem outro. A gente só vai aplicar essa avaliação em outro meio. A gente vai fazer aqui por essa ferramenta, né, e a gente vai precisar usar o Unifor Online. Na verdade, eu já utilizava o Unifor Online para a prova, mas a gente utilizava aquele tempo, como eu expliquei para vocês na aula passada, e vocês bem lembram que muitos de vocês já foram meus alunos, e eu sempre utilizei o Unifor Online para fazer prova. Mas eu não posso fazer uma prova com tempo limitado, né? Imagina eu colocando vocês para meia hora para acessar, para terminar a prova, seria muito injusto com quem tem problema de tempo, de acesso aí para acesso à internet e tudo mais, então a gente acaba dando uma flexibilização maior, e aí eu tive que reestruturar a prova, tive que colocar para você justificar, comentar, então ela virou mais um meio de estudo também, tá? Então vocês podem perceber que a prova também é uma ferramenta de estudo para vocês baterem o martelo daquele conteúdo da unidade 1, que a gente falou sobre nomenclatura de custos, a gente falou sobre nomenclatura de contabilidade, contabilidade financeira, não, desculpa, contabilidade gerencial, contabilidade de custos, e a gente falou sobre, basicamente, a detalhamento de custos diretos, indiretos, fixos, variáveis, né, então, o combinado de hoje, a gente faz uma revisão, vou detalhar a prova onde ela está disponível para vocês desde a semana passada, eu não alertei para vocês, porque vocês na quarta postaram aquele trabalho que na quarta eu fiquei lá disponível para dúvidas, né, mas a gente estava com, acho que foi quarta, fim do dia eu coloquei ele para vocês, como quinta e sexta era feriado acadêmico, né, quem olhou lá já poderia ter adiantado, mas não necessariamente vocês já precisariam ter feito, tá, então, vocês já podem ter caminhado, mas deixa eu ver se alguém já caminhou com o conteúdo, só um minutinho. Eu já consigo olhar aqui. Estou com muita janela aberta. Descansaram, gente? Muitos dias de descanso, mudaram a rotina, foi tudo igual? Me contei como foram esses 4 dias de feriadão. Comecei logo a aula sem nem conversar com vocês, né? Eu sempre gosto de perguntar como vocês estão. Estou abrindo aqui a ferramenta enquanto isso, tá? A V1 tem 2 pessoas já em fase de elaboração, mas a maioria tá, os outros 54 estão sem fazer ainda. Trabalhou, Raimundo, coisa boa. E os demais, contei o que é que vocês fizeram esse feriadão, descansaram, mudaram a rotina, ficaram do mesmo jeito? Período esquisito para ter um feriadão, né? Bom dia, Ítalo, tudo bem? A gente começou há pouco, estava explicando aqui. Bom dia, tudo bem? Vou hoje explicar um pouco sobre a V1 e a gente vai fazer uma revisão, tá certo?
Gente, então, assim, a nossa AV1, ela virou um trabalho-prova, né? Porque a gente tem que fazer alguma avaliação para vocês, a gente precisa fazer alguma metodologia que dê uma nota para vocês. A V2 ainda não sei, não precisa a gente gastar tempo pensando, conversando sobre isso. O que fato é, o que tinha de trabalho planejado a gente está fazendo, tanto que aquele trabalho da semana passada ele é de AV2, eu continuei, fiz normalmente como estava planejado, tá certo? Mantive nosso plano. Estamos, inclusive, com conteúdo em dias, tá certo, gente? Tudo que a gente tinha planejado de conteúdo, a gente está ministrando normalmente. A velocidade da ferramenta aqui, eu tenho ficado particularmente muito satisfeita. Acho que a gente não tem tido prejuízo, né? A gente tem, inclusive, tem uma economia de tempo, a gente consegue ministrar o conteúdo de forma bem rápida, e a gente consegue, acho que vocês que assistem depois no YouTube percebem, a duração da aula é menor do que a aula presencial, né? Não precisa entrar, sentar, a gente só conecta e já está lá a parte produtiva da aula. Então, a gente está caminhando normal com tudo que foi previsto de trabalhos, tá? O que mudou foi a metodologia que a gente vai aplicar a esses trabalhos, essas provas, né? E eu tenho destinado sempre uma aula exclusiva para dúvidas, tendo em vista que é diferente a gente ministrar aqui, né? Pode ter alguém que tenha dificuldade, alguém que não pegou a informação, vocês acabam tendo aí a porção de outras possibilidades de estar distraindo vocês aqui por essa ferramenta. Então, nossa AV2, o que tinha planejado de trabalho vai continuar por enquanto, não vamos falar nela, mas a gente precisa parar um pouquinho, que vai ser essa semana no caso, para a gente aplicar a nossa AV1, que a gente não aplicou, né? A gente estava na véspera de aplicar a AV1, a gente já tinha até feito uma aula de revisão e a gente precisou interromper nossas aulas presenciais. Como a gente parou primeiramente por 15 dias, a gente decidiu por não aplicar a avaliação, né, prova, enquanto a gente tivesse à distância. Quando foi prorrogado o prazo, que a gente não sabe se será novamente, tá? A gente não adianta a gente ficar gastando tempo refletindo aqui, gastando tempo da nossa aula sobre o que vai acontecer para frente, depois se vocês quiserem discutir em outro momento, né, montar grupo de estudo, de pesquisa sobre isso, de discussões, de prospecções, já que a gente é academia, eu acho que é interessante a gente pensar um pouquinho em futuro, mas não durante as aulas, a gente pode fazer, mas durante as aulas o importante é a gente produzir, então a gente partiu em produzir em conteúdo, mas aí a gente decidiu, depois de um dado momento, que a gente deveria sim aplicar essas avaliações. Então, qual foi a diretriz que passaram para a gente? Precisamos avaliar, e os alunos têm uma nota do que foi destinado para ser AV1. Então, mantivemos os conteúdos que já estavam determinados, né? Vou relembrar hoje todos esses conteúdos e teremos uma data, a gente tem até entre 20 e 28 de abril para lançar essa nota. Como nós, né, a nossa turma já estava no meio de um conteúdo, que esse conteúdo eu sempre termino com um trabalho, que é aquele valoração de estoque, PEPS, WEPS, média ponderada, o que eu achei prudente, a gente não interromper, continuar o conteúdo, terminar o trabalho dele e depois fazer a V1. Como é que vai ser essa V1, gente? Ela já está lá postada para vocês. Ela é um trabalho prova. Então, peguei todas as questões da prova e transformei elas como se eu estivesse fazendo um trabalho com vocês, pensando em que cada questão, ela tem uma unidade do conteúdo, tá? Quando a gente elabora a prova, a gente sai olhando tudo que a gente ministrou, né? Eu ministrei esse conteúdo, eu vou avaliar onde na prova, a gente vai linkando esses conteúdos nas provas. E quando a gente vai linkando isso, quando eu tive que transformar isso para trabalho, eu fui tentando identificar como é que eu vou medir e auxiliar o aluno para ele verificar se ele aprendeu isso. Então, algumas a gente foi transformando, inserindo justificativa, tá? Isso é uma metodologia que todos os professores de curso combinaram de fazer assim. Aí a gente inseriu justificativas naquilo ali, onde você vai ter uma questão e embaixo você precisa justificar, tá? Tem lá as linhas, um quadrinho, aí eu postei a prova em Word, para ficar mais fácil vocês editarem. Vocês podem editar esse próprio arquivo, e aí vocês podem me mandar em PDF depois, porque fica melhor para não ficar desconfigurado, tá? Mas fiquem à vontade de como é que vocês vão fazer, se vocês podem mexer no próprio arquivo, renomear, fica melhor para vocês, né? Porque aí em Word eu sei que acaba desconfigurando um pouquinho o meu computador, não é o Word, né? Mas ele acaba melhor, fica melhor para vocês
ficarem mexendo aí dentro da prova. Então, essa prova virou esse formato de trabalho, onde vocês têm mais dias, né, a intenção era a gente disponibilizar essa prova por no mínimo uma semana, né, 2 dias a uma semana. Eu vou explicar, tá? É na aba trabalho. Tem sim, te digo. A ideia era disponibilizar de 2 dias a uma semana, então a gente poderia ter postado a prova hoje, ou ter postado quarta passada, tá? Para que vocês tenham tempo de realizar, discutir e tirar dúvidas. Então, hoje, vamos fazer uma revisão, e quarta-feira é a hora da V1. Vocês podem destinar quarta-feira para entrar na sala e fazer a V1 e tirar dúvidas, como vocês podem já fazendo a V1, tá? Estou fazendo hoje, tive uma dúvida. Vocês já perceberam, vários de vocês já me chamaram para tirar dúvida, porque a gente já fez o trabalho, e eu normalmente respondo pelo próprio WhatsApp, então não deixo vocês com a dúvida guardada. Então, vocês podem utilizar o WhatsApp para tirar dúvida também, mas na quarta-feira eu vou estar aqui para a gente expor e discutir sobre a prova. Como assim, professora, vai dar o gabarito? Claro que não. O que é que a gente vai fazer? Quarta-feira, vocês mesmos, por exemplo, o Raimundo acessou e disse assim, gente, queria falar sobre a questão 1. A questão 1, eu não vou intervir muito, tá, na quarta-feira. Aí ele vai expor, na questão 1, eu fiquei na dúvida, nem sei aqui decorado como é a questão 1, tá? Que o item tal, ele era um custo ou uma despesa. Tendo em vista que, aí ele vai apresentar os pontos dele. Por que que ele acha que é custo, por que que ele acha que é despesa. E aí ele vai expor para a turma. E aí pode um outro colega, sei lá, o Raul pode chegar e dizer assim, não, Raimundo, eu acho que é um custo, porque lá no enunciado está dizendo que a empresa, ela trabalha com tal produtividade, o item que ela produz é isso. Então, esse momento pode ser de discussão para vocês, como se fosse uma apresentação da prova. Professor, é obrigatório? Não, ele é um momento, como a gente está vivendo um momento atípico, e a gente pode ter alguma dificuldade com essa prova, eu estou abrindo para essa discussão. Professora, se eu tiver dúvida, a senhora vai responder? Vou, mas sem dizer, marque A, isso é tal, mas eu vou responder direcionando, dizendo, esse é aquele conteúdo que a gente viu na aula tal, procure os slides tais, tá? Então, eu vou dar essa orientação, mais dizendo onde vocês podem estudar, tá certo? Então, na quarta-feira, a nossa aula não tem conteúdo novo, hoje também não tem, hoje a revisão, mas na quarta-feira é mais esse momento que eu fico aqui online, né, porque no WhatsApp, às vezes você tá ali fazendo a prova, você me pergunta, eu respondo de noite, né, e aí acaba que tu perde o time do que tu queria na aula. Então, na quarta eu fico online na hora da prova de vocês, e vocês podem usar para terminar, sei lá, fiz tudo, tô com as dúvidas, guardo, vem quarta-feira, discuto aqui com a turma, né, e joga aquelas dúvidas ali, depois que terminar, pode postar a prova. Professora, eu já terminei, não tenho dúvida, posso postar logo? Pode. Onde é que eu vou postar essa prova? Eu vou espelhar minha tela para vocês, todos vocês já conhecem as ferramentas do Unifor Online, mas eu vou postar para vocês. Aqui. Aí, estou na minha tela, está. Aqui dentro do Unifor Online, tá? Estou na disciplina de vocês, custos e formação de preço. Gente, não sei como é que vocês estão, mas a gente, nesses dias diferentes dentro de casa, dá um medo de trocar o dia, né? Eu fico morrendo de medo de vir dar aula para vocês, eu dou aula todo dia nesse horário aberto. E aí eu morro de medo de vir dar aula e abrir a sala, ou abrir o conteúdo de vocês e ser a outra turma, que eu dou a administração e organizações terça e quinta. Fico morta de medo de trocar, mas é custos mesmo agora. Então, custos, aí vocês vão lá, aqui, ó, abriu a disciplina, vão na abinha trabalho, né, lembrando que nosso material didático aqui, bem aqui, ó, em atividades acadêmicas, tem o nosso plano de aula, tá, que aqui no plano de aula diz o que é que vai ser em cada aula, não sei se eu consigo abrir agora, mas eu posso abrir aqui no, aqui, ó, não, esse não. Igual a esse sendo das datas novas, né, e aí esse, por exemplo, diz que a aula de hoje seria a revisão da V1, né, então isso aqui tudo vocês podem olhar lá. Mas bora aqui, o que eu ia mostrar para vocês era a aba trabalho. Na aba trabalho tem aqui, ó, o último que vocês fizeram na quarta, olha coisa boa, 44 pessoas postaram, maravilha. Então, esse trabalho vale para a V2, tá?
A V1, ó, quem postou aqui trabalho 1 e trabalho 2, vai pontuar a V1 normalmente, 2 pontos e 2 pontos. Essa prova V1, ela vale 6 pontos, conforme a gente combinou. Então, onde é que ela tá? Bem aqui, ó, Raimundo, a tua dúvida. Ixi, o Raimundo tem razão, não tem trabalho aqui, né? Raimundo, desculpa. Falei que tinha trabalho aqui, eu não postei. Deixa eu ver se eu postei no lugar errado. Erro de gravação, né? Não tá aqui a prova de vocês, gente. Eu vou editar logo que acabar a aula. Não vou fazer isso agora porque não precisa, mas logo que acabar a aula, eu vou colocar bem aqui, ó, em anexar arquivo, tá? Deixa eu ver se meu arquivo tá aqui. Se tiver, eu já boto. Tá aqui já, ó. Olha, desde o dia 8 que eu fiz essa prova para vocês e não postei, ó. Custos de formação de preço em Word, tá aqui. AV1, né, tá certo, é esse arquivinho aqui, ó. Fiz à noite. Pronto. Certo, Raimundo? Tá aqui, ó, AV1 para vocês. Deixa eu voltar aqui. Agora vai, desculpa, mas vocês não estavam fazendo a prova ainda, não teve prejuízo, né? E provavelmente vocês teriam me avisado pelo próprio WhatsApp, se fosse um problema. Tô sem áudio para vocês, não. Tô com áudio, né? Aí, tudo normalzinho. Tava dando aqui áudio cortado. Beleza. Gente, tranquilo sobre a V1? Alguma pergunta antes da gente começar a nossa revisão? O áudio tá bom hoje, eu tô sem fone, mas tô tentando falar bem pertinho do computador. Tá, né? Tranquilo. Então, bora lá. Qualquer dúvida, vocês perguntem. O ideal era perguntar logo agora, a dúvida de AV1. Ah, uma questão. Pode ser feita em dupla, tá? Professora, posso fazer individual? Pode. Mas ela também pode ser feita em dupla. Como é um trabalho, gente, vocês vão ver que ela é mais trabalho do que prova. Então, assim, a ideia do trabalho não é fulano tu faz da 1 a 3, eu faço da 4 a 6, não é assim. A ideia do trabalho é que seja alguém para discutir contigo, para trocar uma ideia, para tu estudar junto, para ser um apoio. Então, usa essa pessoa, esse teu colega, para ser um apoio para você estudar junto, certo? Nesse momento, tudo que a gente está tentando é ser o mais empático possível, né? Estamos cada um em uma realidade diferente um do outro. Então, a gente tentando abrir e flexibilizar as opções sem comprometer a nossa qualidade, é uma forma que a gente inclui as pessoas que estão com realidade diferente. Então, alguém que tem uma dificuldade de concentração, ou uma dificuldade da matéria, então, trabalhando em dupla pode ajudar nessa forma até de estudar, né? Às vezes você estudando sozinho, se não se concentra tão bem, ou engancha ali naquela dúvida, e com a dupla pode ter uma celeridade melhor, né? E a gente tem tanta ferramenta aí, o próprio WhatsApp, você pode fazer uma chamada de vídeo, pode usar o próprio Google Meet, né, se vocês precisarem, e aí vocês sabem que eu estou sempre à disposição, né? Eu toda noite estou em aula, mas se vocês até precisarem, professor, eu estou com dúvida, não estou conseguindo no horário da aula, pode estar online comigo e minha dupla em outro horário, né? Tem uma outra turma que eu estou fazendo, inclusive, e eles estão fazendo grupo de estudo, e a hora que eles entram, se eu estiver disponível, eu vou entrar também, né? Então, assim, vocês já perceberam que o interesse da gente é estar disponível para os alunos, né? Então, bora começar a nossa revisão. Quem lembra o que era o conteúdo da V1? A gente já fez até uma revisão, que eu brinquei com vocês que eu não gosto desse nome, né? Que parece nome de escola. E aí lá vai a gente fazer uma segunda revisão. Quem lembra o que foi o conteúdo da V1 e o que é, né, o conteúdo da V1? Vão escrevendo aqui, vou só pegar uma aguinha, tá certo?
definição de custos, custo direto e indireto, custos e despesas, técnicas de rateio. Rateio entrou para ver um entrou. Vocês estão melhores do que eu, né? Eu tenho uma disciplina também de custos, que é à noite, aí não tem rateio, não estava lembrando do rateio. E a gente teve outra também, tá faltando só uma. Isso, João Vitor. Muito bem. Os dois, João Vitor e a Nicole, lembraram aí de todo o conteúdo. Ah, falta um ainda. A gente falou contabilidade de custos, contabilidade gerencial e contabilidade. Depois a gente falou de um antes de falar custos e despesas. Viu? Quem lembra? Gente, quando eu gravo, não sai esses comentários aqui do lado, né? O chat. Eu fui assistir para ver e não sai. E aí, eu ficava sempre na dúvida se eu lia ou se ficava repetitivo eu ler. Eu acho que é melhor ler, né? Para quem tá no chat, não... Ou quem tá no YouTube, ler, escutar. Nomenclaturas, isso, João Vitor. A gente falou sobre contabilidade, contabilidade de custos, contabilidade gerencial. Depois a gente falou das nomenclaturas. Depois a gente aprofundou dentro das nomenclaturas em duas delas, né? Como o João Vitor Holanda falou, custos e despesas. E foi a Nicole que falou definição de custos, né? Que a gente escolheu custos como uma das que a gente mais trabalhou, custo direto e indireto, também o fixo e variável, né, que a gente ficou trabalhando muito. A gente tem, inclusive, um grupo de slides aí que a gente trabalha o fixo unitário, variável unitário, né, aquele item ele cai também na prova, e é um item bem importante, inclusive, gente, hoje eu vou dar aula no MBA de gestão comercial e eu estou usando parte daqueles slides para a turma. Então, é um conteúdo que a gente utiliza para sempre, né? É uma turma que a gente vai falar de gestão de indicadores de desempenho e a gestão de custos é um indicador de desempenho muito forte para eles, para todos, né? Então, é bem importante a gente ver como esse conteúdo lá do começo, né? Vocês estão aí no terceiro semestre do curso e o pessoal do MBA de gestão comercial normalmente é uma turma que já é de gerentes comerciais e a gente está revendo isso como indicadores de resultados. Então, custo direto e indireto, e aí depois a gente apresentou, dentro dos indiretos, a gente percebeu que a gente precisa ratear, né, a gente percebeu que a gente não consegue aplicar diretamente aos produtos, né? Então, bora lá, bora do começo. Quais são os livros? Eu estava aqui, antes de começar a aula, eu estava pesquisando na biblioteca virtual quais a gente tem disponíveis, tá? Na biblioteca, sem a gente precisar... Deixa eu espelhar minha tela para vocês. Eu sei que vocês naturalmente já usam muito a biblioteca virtual, eu também particularmente uso bastante. Eu pego pouco livro físico, não sei se vocês já tinham esse perfil, mas quem pega livro físico está com dificuldade porque a biblioteca está fechada, né, e a gente tem uma infinidade, essas abas aqui em cima, vocês estão aí espelhando minha tela. Então, eram livros que eu estava pesquisando. Esse aqui está dando fora do ar, mas ele é o do Vicente Conte, ele é contabilidade de custos. Esse aqui é análise das demonstrações contábeis, análise de balanço, ó, eu botei aqui contabilidade de custos, custos e formação de preço, ó, tem um livro aqui interessante, do Ianese, custos, contabilidade descomplicada, do Moacir, então tem vários que a gente pode pegar, eu botei aqui, porque eu queria mostrar isso para vocês. Esse é um que eu gosto muito, tá, porque ele inclusive o nome diz isso, né, um enfoque direto e objetivo, e ele é... Cadê? Esse é o que eu cliquei, ó, mas deu erro aqui, tá? Não sei se é agora, ou o que é que diz que eu não tenho acesso a esse livro. Se ele tá aqui, não sei o que é. Mas tem, ó, esse aqui são todos que tem somente digital. E esse é o predileto de todas as referências bibliográficas. Então, contabilidade de custos, do Eliseu Martins, ó. Só clicar lá, vocês já vão ser direcionados para o livro. Tomara que não dê que eu não tenho acesso, né? Acho que deu uma... Enfim, depois vocês olham lá, gente. Mas esse
Tá aí, vai abrir. O livro do Eliseu Martins, ele é um livro excelente. Tá aí, abriu, que ele é pesado. Um livro excelente, Contabilidade de Custos, e ele vai ter boa parte, ou todos esses assuntos que a gente está estudando agora, tá? Eu estou indicando aqui porque vocês, tanto quem está aqui ao vivo agora, como quem vai olhar depois pelo YouTube, é insuficiente, né? Quando vocês forem fazer a prova, vocês vão, para justificar, só chover aqui. Talvez o áudio fique ruim, mas eu tô sem fone aqui, ó, gente, que eu não tô em casa hoje, eu tô no Porto das Dunas. Aí eu não trouxe meu fone. Mas, ó, tudo que a gente vai falar, inclusive o que vai falar mais para frente, ó, contabilidade de custos, contabilidade financeira, contabilidade gerencial, terminologia básica, tá vendo? Aí ele vai falar depois esquema básico, rateio, ó, dos custos indiretos, tá? Esse livro é excelente, então vocês podem utilizar ele, porque quando vocês forem justificar as questões, vocês vão precisar de material, de livro, né, só esses, talvez o vídeo da aula vai servir muito para vocês relembrarem, mas talvez fique pouco. E tem também uma parte da matéria que tem slides, então bora lá. A gente começou o nosso conteúdo falando de contabilidade, contabilidade gerencial e contabilidade de custos. O que é contabilidade? Quero ouvir de vocês. Quem quiser falar, pode ligar o áudio e falar. E quem quiser pode falar no chat. Tá atrapalhando o barulho, tá, né? Cadê vocês, gente? Dormiram, foi? Ah, tá aí, João Vitor. É a ciência que estuda as movimentações patronais nas organizações. Quem complementa o que o João Vitor falou? Ela só estuda, ela faz o que além de estudar? Estuda, registra, oferece informações, né? Antes, ela trabalhava muito com dados. A gente teve uma transformação da contabilidade ao longo dos anos, né? E na última década, principalmente, que as profissões estão sofrendo muitas mudanças. Então, antes, somente registrar, ele cumpria, né, as obrigações das instituições financeiras, do governo e tudo. Hoje, ele já tem que entregar essas informações para muito além do governo, muito além dessas instituições. Ele tem, como o Ítalo está complementando, ele tem que apoiar as decisões, né? Ele tem que apoiar os gerentes a tomar decisões, os investidores a tomar decisões, os terceiros a decidirem se eles vão colocar o dinheiro ou não. Né? Como a Nicole está colocando aqui também, ele ajuda a tomada de decisão. Então, a tomada de decisão ele passou a ser algo muito mais amplo. E aí eu já vou pegando gancho para a contabilidade, que ela virou gerencial, né? Já estamos definindo, em vez de ser só contabilidade, como ela era antes, não menosprezando, tá? Inclusive, a gente está passando por um momento que a contabilidade tem sido uma ciência muito importante, né? As empresas estão precisando tomar decisões de como operar, algumas decisões contábeis podem salvar as empresas nesse momento, tá? Mas o fato somente de registrar, ele foi substituído facilmente por sistemas, por computadores, né? Só que o sistema, ele não sabe tomar decisão, ele somente registra dados. Então, os contadores perceberam que eles podem também a somar aquele olhar daqueles dados, eles, com a competência deles, tomar a decisão, ou orientar a tomada de decisão, já que eles não são gestores de empresas diretamente, né? Muitas vezes eles apoiam essa tomada de decisão, né? Como a Nicole botou aqui, ajudar a tomada de decisão, porque eles não tomam decisão, eles são donos de empresa. Então, essa ajuda, esse apoio, ele passou a ser um papel super importante da contabilidade. Então, a contabilidade passou a existir como contabilidade gerencial, onde ela passa não só a informar, não só a conceder esses registros, mas também a mostrar, por exemplo, que tem uma tomada de decisão
que ela pode direcionar de tirar ou economizar em uma sede ou em uma rubrica, né, está se gastando muito em um aspecto, sei lá, de elaboração do produto e está se focando em economizar em outro. Então, isso pode ser uma indicação de um contador com um olhar mais gerencial. E um administrador que ele trabalha e monitora essas informações, ele tem muito mais benefício, né, porque ele consegue trabalhar suas informações de forma real. Né, ele fica menos feeling e mais dados, tá? Então, a contabilidade gerencial, ela passou a vir a usar essas informações, eu vou pegar balanço, eu vou pegar DRE, e eu vou apoiar minhas decisões. Então, não vou tomar uma decisão, por exemplo, porque o Shopping Rio Mar abriu e está com minha loja lotada, eu vou deixar minha loja lotada rodar e funcionar porque está lotada. Então, eu vou olhar lá no meu balanço, lá na minha DRE, como é que está a minha relação do estoque, como é que está a minha quantidade de vendas barra estoque, como é que está a minha quantidade de lucro, como é que está o meu lucro por ação. Então, eu vou olhar uma quantidade de informações, ou seja, dados que foram trabalhados e viraram informações para tomar decisão. Perceberam? Foi contabilidade gerencial. Então, eu gerenciei, eu decidi se eu botei um vendedor, se eu tirei, se eu aumentei minha loja, se eu mudei o mix de produtos, se eu trabalhei melhor o meu cliente, se eu trabalhei uma mídia diferenciada. Então, eu avaliei as minhas ações com base em informações. E a contabilidade de custos também, né? Ela passou a existir. Quem lembra quando foi que a contabilidade de custos passou a existir? Na primeira revolução industrial, porque exatamente na primeira revolução industrial começam a surgir, as manufaturas começam a ser substituídas por grandes fábricas. Então, antes produzia-se unidades, depois passam a surgir produtos em massa, né, os produtos idênticos, altos volumes, e aí eu tenho em vez de produzir só calças, alfaiataria, eu produzo confecção, né, eu tenho ali uma infinidade de produtos que são fabricados nessa indústria, só que nessa indústria eu preciso ter controle de custos, identificar quais são os custos, os tipos de custos, onde eu posso enxugar, onde eu posso trabalhar melhor, onde eu posso, é, por exemplo, fazer uma economia, né, então direcionar os meus esforços, onde eu devo, então, começar a trabalhar as nomenclaturas, né, a contabilidade de custos, ela é uma área da contabilidade, ela é direcionada para o setor de produção, onde começa a ter a necessidade, onde trabalha-se vários produtos, né, onde se começa a ter um olhar de não tenho mais algo de forma manual, mas sim de forma industrial, de forma rápida, de forma produtiva, mas eu preciso ter uma infinidade de produtos onde eu tenho quantificado quanto custou cada um, onde eu tenho dentro de cada produto que saber quanto foi a porcentagem de custos de cada um, né? Então, se eu vou olhar, por exemplo, eu vou economizar aqui na minha empresa, vou economizar em quê? Tem que olhar onde estão direcionados a maior parte dos custos, né? Então, isso veio da contabilidade de custos. Ela também apoia a contabilidade gerencial, mas ela é uma sub-área, né? Ela é uma área que surgiu a partir de especializações, a partir de novas áreas dentro da contabilidade, né? Então, ela também vem apoiar a tomada de decisão. E ela serve, gente, de forma mais interna, tá? Ela vem apoiar mais decisões internas, mais o núcleo da empresa, ela não é muito externa. Por exemplo, dificilmente um cliente vai estar olhando os custos da empresa, então isso não faria sentido, né? O que pode estar tomando decisão ali? Quem vai tomar decisão é alguém internamente. O que pode estar influenciando é um fornecedor, sim, ele tem interesse na contabilidade de custos, às vezes para mandar uma proposta parecida, mas sempre a contabilidade de custos é algo interno, certo? Então, depois das contabilidades, a gente avançou na contabilidade de custos, que é o objeto da nossa disciplina, e a gente falou sobre as nomenclaturas. Quais são as nomenclaturas que a gente aprendeu? Vou esperar vocês me dizerem aqui, para eu ir definindo cada uma, tá?
Gasto, custo, despesa, investimento, perda, gasto, desperdício, investimento, desembolso, custo. Bora lá, um por um. Obrigada, Arthur, João Vitor. Vamos começar gasto. O que é gasto? Falou gasto e desembolso. Qual é a diferença dos dois? O que é cada um? Gasto, gente. A gente fala o primeiro do gasto e desembolso e começou a falar da diferença dos dois, né? O gasto é toda e qualquer saída financeira, né? Toda e qualquer promessa de pagamento, por exemplo. Iremos, custo fixo variável também, Nicole, iremos contratar um serviço, vamos supor que a gente comprou, fez um pedido em casa, né? Vamos combinar esses dias que a gente está mais pedindo em casa do que saindo para comprar. Então, trabalhamos em uma empresa, a empresa continua funcionando, mas a gente fez um pedido e estamos esperando o pedido chegar na empresa, certo? Temos um pedido de matéria-prima. A gente já gastou, gente? Já pedimos, certo? Já gastamos? O pedido ainda não chegou, mas já contratamos. Nicole disse que sim. Por quê? Porque a gente já contratou, né, Nicole? Mas a gente já desembolsou. A gente já desembolsou, gente? O desembolso já ocorreu ou somente o gasto? Pode ter ocorrido, se eu já tiver pago. Se eu tiver transferido, já pode ter ocorrido. Mas se eu disser eu pago na entrega da mercadoria, aí a Nicole tá certo, não gastei, não desembolsei ainda, porque ainda não chegou. Eu vou pagar no ato da entrega, que a maioria das vezes eu só pago depois da entrega, porque eu vou conferir, né? E aí a prestação de serviço, ela acontece muito assim, depois de prestado o serviço, né, a gente vai emitir a nota fiscal, e aí é feito o pagamento. Então, isso vai muito combinado, mas o desembolso não necessariamente ele ocorre junto com o gasto. O gasto, ele é aquela promessa do pagamento, que ela pode acontecer junto com o desembolso. O desembolso é quando há transferência de recurso, tá? Eu desembolsei, eu tive uma redução de ativo, posso até ter uma recepção de outro ativo, por exemplo, se eu comprei matéria-prima. Eu saí do ativo circulante caixa, que eu paguei à vista, mas eu recebi ativo estoque. Pode acontecer isso, se eu paguei à vista, tá certo? Deixa eu procurar aqui outros termos. Perda e desperdício, gente. Qual é a diferença? Quero que vocês digam, senão fica só eu falando, fica pouco participativa. Eu vou dar um exemplo e vocês me falam aqui no chat se é perda ou desperdício, tá? Eu vou para o exemplo da confecção. Supondo que eu tenho uma confecção e eu vou pegar o tecido que chegou e eu vou cortar a camisa, tá? Ó, peguei aqui o tecido e eu vou cortar essa gola. Sobrou um pedaço aqui, não sobrou? Ó. Esse pedaço foi perda ou foi desperdício? Ó, aqui eu também cortei, ó, dei uma cavadinha. Perda ou desperdício, gente? João Vitor já falou, Dora, quero ouvir vocês. Ítalo falou perda, João Vitor desperdício. Está 1-1 agora. 2-1, 3-1. Desperdício está ganhando. 4-1.
Oi, gente, voltei, vocês me escutam? Ai, aleluia, teve uma queda de energia aqui, por isso caiu a internet. Fiquei congelada e depois voltou. Então, a gente estava diferenciando perda e desperdício, não é isso? A diferença entre o desperdício e a perda, gente, é que o desperdício, ele é algo que ele acontece já de forma corriqueira dentro do processo produtivo. Já a perda, gente, ele é algo que não é dentro do processo produtivo. Por exemplo, é um desastre que aconteceu, acabou de acontecer uma queda de energia, vamos supor que queimou o equipamento, isso não estava previsto. Tem autores que eles chamam de perda normal e perda anormal, ou até perda programada, planejada, um termozinho assim. Eu não gosto desses termos, porque se a perda é algo que não está previsto, é algo que não é planejado, é um pouco estranho chamar de normal, assim, como se fosse algo como desperdício, que ele faz parte do processo produtivo, né? Então, dá aquele tom de que é algo, mas é algo que eu já estava prevendo. Mas eu entendo porque ele explica no sentido de é uma safra que eu já sei que no começo do ano eu posso ter um inverno muito rigoroso e que pode vir a danificar o meu estoque, entende? Mas, assim, como é algo que não é programado, eu prefiro chamar o desperdício como algo que faz parte do meu processo produtivo e a perda como algo que foge do meu controle, que não faz parte do meu processo produtivo, certo? Então, a diferença entre a perda e o desperdício é essa. Que mais os termos? A gente já falou de perda e desperdício, gasto e desembolso. Aí vem o investimento. Investimento é todo e qualquer gasto que eu efetuo com a expectativa de receber mais, tá? Alguns autores incluem, inclusive, a matéria-prima. Ah, professora, mas a matéria-prima não é um custo? É, mas se a gente imaginar que é um custo que eu faço com a expectativa de vir maior, um valor maior, ele também é considerado um investimento. Bora raciocinar. Você compra matéria-prima para fazer ovo de Páscoa para vender, né? Agora não mais, mas até semana passada. Você vai gastar R$ 10 para fabricar um ovo que você vai vender por 30. Então, isso é um investimento? É. Tu gastou 10 para multiplicar por 3. Isso é a definição básica de investimento. É o gasto de um valor para aumentar aquele valor e retornar mais do que eu gastei, né? Depois a gente viu custos, despesas. É isso? Faltou algum? Ou já posso ir para custos e despesas? Se eu esquecer algum, me falem aqui, por favor, porque eu fechei a tela e eu perdi os comentários aqui de vocês do lado, tá? Então, custos e despesas. A gente aprendeu a diferença básica de custos, são todos aqueles que são envolvidos no processo produtivo, e despesas são todos aqueles que estão fora do processo produtivo. Obrigada, Nicole. Então, custo é tudo aquilo que faz parte do processo produtivo. Qual é a dificuldade que vocês e todo mundo tem de classificar os custos? Quando a gente não está falando de fábrica, que a maioria, 70% do PIB do Ceará, ou seja, da realidade da gente, está falando de serviços. Então, quando a gente fala de serviços, é super difícil quantificar custos, porque a gente nem sempre tem lá uma indústria onde a gente olha dentro dessa indústria, a gente consegue quantificar ali dentro o que é que a gente tem de produção, matéria-prima, a gente não identifica maquinário, é diferente, né? Uma prestação de serviço, é um turismo, é um restaurante, é um dentista, né? Então a gente começa a ter que fazer relações diferentes, é uma escola, então são serviços que eu vou ter que olhar, qual é a produção? Ah, a produção é vender, e para vender eu preciso de quê? Aí eu vou ter que identificar o que é o processo produtivo para poder entender, mas dentro da teoria, a gente entende que tudo que faz parte do processo produtivo é custo. Tudo que apoia o processo, né, mas não faz parte do processo produtivo, ele serve para aumentar receitas, ele é despesa, tá? A despesa, ele é um gasto que ele é efetuado para aumentar a receita. Por exemplo,
Eu faço, lá na minha construtora, eu tenho um stand de venda. Para que existe aquele gasto? Aquele gasto existe para que eu consiga vender o apartamento, mas não para fabricar o apartamento, né? E aí, dentro de custo, a gente aprendeu 4 nomenclaturas: custo fixo, variável, direto e indireto. O fixo, ele é quase sempre o indireto, né? Onde o fixo, gente, aqui é uma revisão da revisão, né? Porque a gente não consegue, em alguns minutos, revisar o que a gente viu aí em um mês de aula, né? Mas tem aí o material de apoio, eu me disponho para dúvidas, tá? Então, o custo fixo, ele é aquele, gente, que não varia com a quantidade produzida. Para esse aspecto, esse assunto em específico, tem alguns slides lá que chama slides unidade 1. Eles são muito bons para vocês estudarem, porque eles têm gráfico, eles têm tabela e eles têm comentários depois. Então, custo fixo é todo aquele que não depende da quantidade produzida. Ele vai ser fixo, tá? Custo variável é todo aquele que varia com a quantidade produzida. Quanto mais eu produzo, mais ele cresce. Quanto menos eu produzo, menos ele cresce, tá? Aí a gente evoluiu para custo fixo unitário, custo variável unitário, tá? Lembrando, lá na prova tem isso. Custo fixo unitário, ele é o custo fixo dividido pelo número de unidades. Ou seja, se eu tenho um custo fixo que ele não varia com a quantidade produzida, mas eu divido pela quantidade produzida, cada vez que eu cresço o denominador, eu diminuo esse valor, né? Tem uma questãozinha lá que pergunta, ele é inversamente proporcional? Essas relações eu fiz todas na sala de aula, inclusive no dia que a gente fez revisão em sala de aula. E a gente falou ele de fixo e variável, e também falou ele de direto e indireto. O direto é aquele que ele é diretamente aplicado ao produto. Como assim? Eu olho para uma mesa e eu sei, se ela é de tampo de vidro, eu sei quanto de vidro eu gasto nela. Ele é diretamente aplicado ao produto. Mas eu não sei o quanto de mão de obra indireta, né, aquele servente que limpa a fábrica, eu não sei quanto eu gastei dele. E como é que eu sei quanto, por exemplo, de aluguel eu gastei numa mesa, né, com o aluguel da fábrica? Eu vou ter que ratear. Aí eu vou para o nosso último assunto da prova, que são os critérios de rateio, tá? O critério de rateio é o quê? É quando eu pego um custo indireto e eu preciso ratear o produto ou aos custos, né? Os nossos custos, que é nosso próximo assunto, gente, a gente vai falar sobre custeio. Nosso custeio, ele pode ser por absorção, a gente já falou até sobre isso na aula passada, só o conceito, mas a gente vai ver que o custeio é por absorção, eu coloco todos os custos diretos e indiretos. Então, para eu colocar os custos indiretos, eu preciso rateá-los. E a gente viu 4 critérios, que foi do custo direto total, fizemos até aula em laboratório, custo da matéria-prima, custo da mão de obra direta e fizemos hora-máquina, né? Custo direto total, o que é que eu faço? Dei o exemplo de 2 e de 3 produtos, a gente fez esses 2 tipos em sala de aula. Se eu tiver de 2 produtos, eu vou pegar a soma dos 2 produtos, de custo direto, vou olhar quantos por cento eu gasto para cada produto, e essa porcentagem eu vou aplicar o custo indireto, tá? Essa porcentagem apliquei a um direto, vamos supor, aluguel de fábrica, e isso foi o meu rateio. Isso eu posso fazer com custo direto total, posso fazer com a minha hora-máquina, posso fazer com o meu custo de matéria-prima, né, e por aí vai. Eu posso utilizar, inclusive, outros critérios que eu posso criar, que aí o difícil, como eu falei para vocês, não está o desafio, né, não é nem difícil, o desafio não está em calcular, em montar planilha. O desafio, vocês perceberam em sala de aula, foi super tranquilo depois que a gente montou a planilha, talvez montar a primeira vez, a gente não sabia, tinha gente com dificuldade de mexer em Excel, né, mas depois que conseguiu montar ali para reproduzir, foi só copiar e colar. O maior desafio é na prática, estou dentro da indústria, qual critério eu escolho? Então, esse é o desafio, certo? Então, acho que é isso de matéria, né? E aí, na nossa prova, trabalho tá lá, todo esse conteúdo, vocês podem fazer pesquisa, vocês podem buscar, podem e devem buscar o material de apoio, né? Podem usar lá no justificativo, segundo ao total, né? Mostrei o livro da Eliseu. A gente tem outros livros de contabilidade de custo, podem pesquisar nos slides e podem ainda fazer em dupla, certo? O nome do livro é Contabilidade de Custos, do Eliseu Martins. Tu quer que eu mostre a capa, João Vitor? Eu tô com ele aberto aqui. Deixa eu espelhar minha tela.
Ó, o nome é esse aqui, ó, se vocês quiserem printar agora, contabilidade de custos. Vixe, mas esse aqui é livro de exercícios, né? E contabilidade de custos, Eliseu Martins, ó. Eu tô vendo agora que esse que eu abri é livro de exercícios, tá vendo? Mas o livro dele é esse, contabilidade de custos, tá? Depois eu vou conferir. Só esses, porque eu uso é o livro mesmo, né? Livro de exercícios não. Posso conferir depois. E aqui tem vários, ó. Todos contabilidade de custos. Todos com esse nome vai ter esse conteúdo, tá? Eu gosto muito desse outro, do Vice-Conte também. Ó, contabilidade de custos, um enfoque direto e objetivo. Esse aqui, ó. Certo? Então tem aí duas opções. Deixa eu abrir aqui de novo. Ver se... Ai, é só exercício. Esse aqui, ó, talvez não seja tão bom, do Eliseu Martins, viu? Melhor o do Vice-Conte mesmo. Ainda bem que tu perguntou, que eu voltei aqui. Ops, abri a janela errada. Certo, gente? Deixa eu ver, tem alguém que falou aqui. Tem mais alguma pergunta? A nossa revisão era isso, de conteúdo, né? Só para fechar o que a gente falou hoje. Falamos das contabilidades, de custo gerencial e contabilidade, tá? Definição, o que é. Depois falamos das nomenclaturas, gasto, desembolso, investimento, perda, desperdício, custos, despesa, e fomos para custos diretos, indiretos, fixos, variáveis. Detalhamos esses, né? E aí depois a gente foi para os custos indiretos e diretos. Nesse momento, a gente falou sobre os critérios de rateio. Não é isso? Alguém tem alguma dúvida? Formato da prova, tranquilo. Posta lá no trabalho, vocês já são familiarizados. Né? Lembra de formar equipe, pode ser em duplo ou individual. Acho que já deu, né? Já falei tudo. Qualquer dúvida, vocês me perguntam no individual ou vocês continuam aqui no chat, tá bom? Pois boa semana, gente, para vocês. Espero que as outras disciplinas também estejam indo bem. Qualquer dúvida, vocês me falem, tá bom? Beijo, tchau, tchau. Quarta é só para a prova, tá? Quarta eu vou ficar aqui, mas a gente só vai ter que fazer e participar da prova, senão tem mais conteúdo novo, só próxima semana.